Acharam, meus queridos? Mateus, capítulo 7, versículo 24. Você pode acompanhar comigo? Diz assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Obrigado, irmão. E a chuva caiu, e os rios encheram, e os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Verso 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. O tema da minha mensagem hoje é o sofrimento cristão. Eu lembro, certa vez, de uma irmã, um pouco antes do culto, chegou a mim, aos prantos, em lágrima, e ela disse assim: pastor, obrigado pelo alimento que a igreja tem me dado. E eu, querendo entender o motivo da angústia dela, não sabia. E ela mais uma vez disse: obrigado pelo alimento. Ela não agradeceu pelas visitas que eu e minha esposa a fizemos, não agradeceu pelas comunhões que a igreja teve, não agradeceu por nada, mas agradeceu pelo alimento que a igreja fornecia. E então, eu fui conversar com ela, e ela me explicou que ela tinha acabado de perder um neto. E realmente deve ser uma dor terrível. Diante dessas circunstâncias difíceis, que todos podem passar, é fundamental que a nossa fé, que a nossa vida esteja alicerçada na palavra do Senhor. É interessante que Jesus, ele encerra o sermão da montanha com as suas últimas palavras, e as últimas palavras, elas de fato denotam uma importância maior. No leito de morte, via de regra, as pessoas dizem suas últimas palavras para dar ênfase naquilo que elas querem, ou algum ensino, porque as pessoas querem deixar algo ali na mente das pessoas, porque via de regra, o que fica em nossa mente é aquilo que nós ouvimos por último. Então Jesus, depois de um sermão extraordinário, que começa lá no capítulo 5, ele termina aqui com essa parábola, totalmente pedagógico, mostrando que entender este princípio é fundamental na caminhada cristã. Fundamental. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, a nossa fé ela vai ser testada. Quer você queira ou não. Seremos testados diante de circunstâncias difíceis. E se o seu alicerce não é a rocha da palavra do Senhor, colocada em prática, como diz o texto, não apenas de forma teórica, mas colocada em prática, você vai passar por momentos difíceis e por vezes vai sucumbir. Eu lembro da última vez que eu preguei esse texto, não essa mensagem, esse texto. Eu preguei esse texto da última vez no dia que eu enterrei minha mãe. Eu enterrei minha mãe às 5:30 da tarde, 7:30 da noite eu estava aqui, lendo este texto. Os irmãos até ligaram para mim: pastor, vai ter culto? Eu disse: vai, óbvio que vai. Quem vai pregar? Eu disse: eu. É claro, com o coração partido, mas firmado no alicerce da palavra do Senhor, porque nos momentos de crise, tribulação, de angústia, a única coisa que pode nos sustentar verdadeiramente é o alimento da palavra, estarmos alicerçados nela. Porque não são os louvores da igreja que vão te fortalecer no dia, ainda que tenhamos um louvor maravilhoso, um guitarrista espetacular. Vocês viram o solo do Robson aqui? Fantástico, né? Ainda que tenhamos um louvor de prenheira, ainda que tenhamos irmãos extremamente receptivos, o que nos consola no dia da tribulação é estarmos alicerçados na palavra. E nós devemos tomar toda a Escritura como verdade, porque olha o que vai dizer 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Como? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. E assim funciona. Ou seja, passagens como nós lemos em Romanos capítulo 7, onde a Escritura diz que em Cristo somos mais que vencedores. Óbvio que é uma verdade sobre nossas vidas. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, é uma verdade sobre nossas vidas.
Só que passagens como João 16, que vai dizer que no mundo tereis aflições, também é verdade. Por vezes acontece na vida do cristão. Eclesiastes, o autor vai dizer que há dias de trevas, e esses dias são muitos. Olha a ênfase. Há dias difíceis, e esses dias são muitos. Portanto, esses pseudos pregadores que afirmam uma vida cristã sem aflições, sem angústia, eles não estão pregando o verdadeiro evangelho. O próprio Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Nós vemos Paulo dando seu testemunho, dizendo que passou fome, sede, frio, nudez. Ele teve muito, mas também teve épocas que ele não teve nada. E a chuva e o vento que nós lemos aqui, nesta parábola, você reparou que ela é exatamente igual nas duas casas? Deus não poupou a casa do crente. Deus não disse, olha, o vento vai vir, o rio vai transbordar sobre a casa do ímpio, mas sobre a casa do crente, um leve sereno, ou uma leve brisa. Não, foi exatamente igual. Qual a diferença? A diferença estava no alicerce. Essa historinha de que, olha, e viveram felizes para sempre, não é verdade. Pelo menos não aqui neste mundo. No outro, é certeza. Haverá um dia em que viveremos felizes para sempre, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas nessa vida não vai acontecer, infelizmente. No mundo por vir, sim, aqui não. Porque, para cada Davi que você citar para mim, que terminou rico e em ditosa velhice, eu posso citar para você alguns apóstolos que terminaram decapitados, pobres, homens que terminaram cerrados ao meio, jogados no Coliseu Romano. Portanto, entenda que cristão fica doente, enfermo, passa por momentos difíceis, enfrenta o luto. É a mesma chuva. A diferença é o nosso alicerce. Temos que nos preparar para o dia de sol, mas também para os dias de chuva. Portanto, se você não é treinado em toda a palavra, se você não aprende de fato o que é o cristianismo genuíno, se você fica aí sendo enganado por pseudos pregadores dizendo, não sei se vocês viram aí a última do Dave, né? Se Deus deixou você ver, tocar, se Deus deixou você experimentar, Ele vai te dar. Eu fico imaginando Moisés ouvindo essa pregação e dizendo, ai, eu vi, eu toquei, eu experimentei, e Deus não deixou eu entrar na terra prometida. A vida cristã é difícil. Portanto, nós devemos estar bem alicerçados na palavra do Senhor. Eu quero passar então alguns princípios aqui. O primeiro é o seguinte. O primeiro, eu e você seremos provados. Todos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, vai dizer assim a palavra do Senhor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deus guiou. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que a Escritura está dizendo é que Deus efetivamente prova o cristão. Porque o deserto, aqui era literal, mas podemos ver o deserto como uma analogia de tempos difíceis também, né, no linguajar aí evangeliquez. Mas quem que guiou o povo no deserto? O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. O Salmo 66 vai dizer assim, tu, ó Deus, nos provaste, nos afinaste como se afina a prata. Quem prova é Deus. A vossa fé será provada como que pelo fogo, diz Pedro. Salmo 11, verso 5 diz que o Senhor prova o justo. Seremos testados. Lembra quando você frequentava a escola, tinha as provas? Hoje em dia chama avaliação, né? Mais bonito, mas eu gosto mais de prova. Qual que era o objetivo daquelas provas? Não era simplesmente para fazer você parar ali. Era para ver se você estava apto para um nível maior. Seguir adiante na caminhada dos estudos. Se você fosse reprovado, teria que fazer de novo. E na nossa vida, por vezes, as provas que nos sobrevêm, não são porque Deus quer nos bloquear, nos parar, mas é Deus nos provando para que possamos avançar de nível. Você acha realmente que quando Deus pede a Abraão o seu filho, ele estava a fim de ter o churrasco de Isaac? Acho que esta era a motivação do Senhor? Claro que não. Ele queria, na verdade, ver onde estava a fé de Abraão. Deus não tinha prazer na miséria de Jó. Mas todas aquelas circunstâncias autorizadas por Deus. Devem se lembrar, alguns domingos eu preguei 2 mensagens sobre o livro de Jó, falando exatamente que quando
Lá os anjos estão tendo uma reunião, o diabo chega, Deus provoca o diálogo e diz: observaste meu servo Jó? Fiel, íntegro, em tudo? Aí o diabo diz: toca nele. Toca no dinheiro, toca nos filhos, toca na família, toca na pele. E Deus autoriza. Então a desgraça da vida de Jó, vocês sabem. Você acha que o objetivo era apenas punir o Jó? Claro que não. Era para testar onde estava o coração daquele homem. Muitos dizem que amam a Deus, mas a nossa fé é testada nos dias de tribulação. E por vezes somos reprovados quando esses dias vêm. Não é assim que funciona? Estamos bem se as contas estão em dia. Se o bolso está gordo, se a conta bancária está ok. Se o casamento está bom, se os filhos estão com saúde, joia. Agora, quando as dificuldades começam a vir, quando a enfermidade entra, o cônjuge sai, a enfermidade bate a porta, a morte chega, quantos conseguem permanecer fiéis, mesmo diante dessas circunstâncias? Porque o teste é neste dia, como diz aqui, que você vai precisar colocar à prova a sua fé, porque aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor, são aqueles que são alicerçados na rocha, não apenas aqueles que têm conhecimento teórico, que apenas ouviram e entraram na mente, porque muitos sabem muito de teologia, mas eles conseguem colocar em prática aquilo que eles sabem? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo diz que teve uma circunstância de sua vida, onde a tribulação foi tão grande, ele passou por circunstâncias tão difíceis, que ele disse assim: acabou, daqui não sobrevivemos, este é o fim da linha. E algumas vezes nós seremos levados a circunstâncias extremas, justamente para ver onde está a nossa fé, sendo quanto nós tínhamos, na família que nós temos, no QI, nos bens que possuímos. Deus, na verdade, Ele está nos provando para ver se o nosso amor, em primeiro lugar, está nele, se nós o amamos e o buscamos nos dias de sol, mas também nos dias de dificuldade. Porque quem já perdeu algum parente próximo, sabe, é difícil, muito difícil. O que muitos fazem hoje em dia? Ficam enclausurados no quarto e não saem para mais nada. Desistem de viver. Circunstâncias terríveis, sim, muito doloridas, mas é aí que o Senhor nos prova. A chuva, o rio e o vento falam de provas, de coisas que todos estamos expostos a passar, crente ou não. Ou você pensa que só ímpio que fica doente, só ímpio que fica enfermo, que passa por desapontamentos. Paulo vai falar que ele tinha um espinho na carne, e a maioria dos teólogos vão dizer que aquele espinho era como se fosse uma enfermidade física mesmo. Para ser mais explícito, Timóteo tinha um problema estomacal, algo que talvez se assemelhe aí à nossa gastrite de hoje em dia, que é algo pior. Lázaro não apenas estava enfermo, mas morreu. Jesus demora 2 dias para vê-lo. Quando ele chega, o homem já tinha morrido, fazia 4 dias. A diferença é que suas irmãs, Marta e Maria, ainda assim, mesmo diante de um cenário totalmente nebuloso, sem esperança para os seres humanos, ainda assim elas buscam o Senhor. Se para você, no dia difícil, você deixa de buscar a Deus, a sua fé é pequena. Se você deixa que coisas banais te impeçam de buscar a Deus, de cultuar, porque nós temos esse mandamento, como diz Hebreus: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Agora você já percebeu que alguns, basta armar uma chuva, não deu para vir. Uma dor de cabeça, coisa que se resolve com 20 gotas de dipirona. Não fui, pastor, com muita dor de cabeça, não deu. Briga com o cônjuge e deixa de vir à igreja obedecer o mandamento, sendo que justamente é nessa hora que a gente tem que vir. Pastor, eu não estou bem. Esse dia é o dia da prova, porque você vir para a igreja o dia que as coisas estão andando do jeito que você queria que andasse, meu irmão, até um ímpio faz coisas que lhe agradam. O cristão não foi chamado para isso. A chuva, o rio e o vento são para nos provar, para saber o nosso alicerce, se sua fé está firmada, de fato, na Escritura,
em Jesus Cristo ou nas circunstâncias. Lembra daquele exemplo de Pedro? Pedro, enquanto ele está olhando para Jesus Cristo e caminhando, fitando o Senhor, diz a Escritura que ele milagrosamente andava por sobre as águas. Ele então começa a reparar na circunstância, nos ventos, então ele começa a afundar. Qual que é o seu alicerce? O que de fato te traz sustentabilidade? O que, se Deus tirasse de você, você pensaria assim, se eu não tivesse isso aqui, eu não sei não. Ora, esse é o seu teste. Já viu cristãos que ficam desesperados quando ficam desempregados? Ou quando perdem dinheiro, alguma coisa assim? A Escritura vai deixar clara que nós não devemos confiar na instabilidade das riquezas, e ainda assim há crentes que confiam totalmente no dinheiro. A sua alegria depende de quanto eles têm no banco, do serviço estabilizado, de não ser mandado embora. Isso é um absurdo. Nada contra, óbvio, né? Você fazer uma boa administração, ter dinheiro guardado, ou você deve agir desta forma, mas saber que essas coisas não podem ser o seu alicerce, saber que a família não pode ser o seu alicerce. Já viu aquela tatuagem? Eu tinha um amigo meu que tinha esse, né? Alguma coisa de mãe, amor eterno, mãe, minha vida, meu filho, minha vida. Eu fico pensando, meu Deus do céu, e o dia que perder a mãe? E o dia que perdeu o filho? E se acontecer como aconteceu com Jó? Perdeu 10 numa tacada só. João 11, estende porém a mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face, disse Satanás. Ele vai e tocou, e toca tudo quanto ele tinha. E de fato Jó permaneceu fiel, porque o alicerce dele não estava em ser o homem mais rico do Oriente, não estava em uma família onde os 10 filhos se davam bem, não estava nos bens, terras, nada que ele possuía, mas a fé e a esperança dele estava apenas no Senhor. Segundo, o segundo princípio, cristão também sofre. É um fato, de fato, fato mesmo. Todo aquele que segue a Jesus Cristo vai enfrentar aflições. Tão certo como 2 são 4. É isso que a parábola diz. Chuva, vento sobre todos. O Salmo 34 vai dizer, muitas são as aflições do justo. Não diz nem sobre o ímpio, diz sobre nós, aqueles que confiam no Senhor. Muitas são as aflições do justo. Paulo, ele revela ter passado por muita tribulação e angústia no coração, com muitas lágrimas. O apóstolo dizendo isso. Muitas angústias, tribulações e lágrimas sobre minha vida. Hebreus vai dizer que homens comuns como nós foram desamparados, rejeitados, ignorados. O Salmo 88 vai dizer, olha, a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Nós vemos o próprio Davi dizendo, muitos males e angústias eu tenho suportado. Basta ler a Escritura de forma corrida, você vai ver que sofrimento é um tema constante. Não tem como você, se você pular essas partes, vai sobrar talvez ali umas 50 páginas para você ler. A Bíblia fala muito, o nosso próprio Senhor foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. E eu sei que você, talvez me ouvindo falar sobre isso, você pode dizer assim, pastor, esse aí é o resumo da minha vida, o senhor acertou em cheio. Sofrimento em cima de sofrimento. Sim, pode ser até um resumo da sua vida. E a pergunta que eu faço é, qual resposta você tem dado diante desse sofrimento? Já pensou em desistir? Chutar o balde, não vou para a igreja, mas não. Fiz o meu melhor, não aguento mais. Se você tem esse pensamento no dia da angústia, como diz a Escritura, a sua fé é fraca. Ou você consegue, mesmo diante da tribulação, da angústia, do sofrimento e da dor, olhar para o céu e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele me guarda, eu sei que o Senhor está comigo, embora a vida possa ser sofrida, e parece que o meu fardo é mais pesado do que as pessoas que estão ao meu redor, ainda assim confiarei no Senhor, pois Ele é o meu amparo, o meu sustento, o meu Deus, em quem eu confio. Você consegue dizer isso no meio da dificuldade? Por esse motivo que eu amo a teologia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pelo contrário, a fé daqueles homens não estava sendo provada, como muitas vezes a nossa é,
Mas por conta da fé daqueles homens, eles começaram a passar por momentos difíceis, até o ponto deles serem de fato condenados à morte através da fornalha. Lembra como vai dizer a Escritura que eles, por não se dobrarem diante da estátua do rei, o que acontece? Fornalha. E o texto ali vai dizer que aqueles homens, né, o rei ficou tão furioso, porque todos se dobravam diante do rei, como eles não vão se dobrar. Diz a Escritura que o rei ficou tão furioso, que ele manda acender a fornalha no grau máximo, a ponto do homem que está em cima e abre a tampa para jogá-los lá. Aquele homem morre, tamanho era o calor. Aí o texto é maravilhoso de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Olha o que eles dizem: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O quê? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, eles tinham essa certeza que é a possibilidade de clamarmos ao Senhor aqui, e o Senhor não ouvir, e o nosso fim, de fato, é ser torrado, queimado, e acabou. Quantos nós vemos na história da igreja, que clamaram a Deus, mas foram incendiados, funcionaram como iluminações para a rua de Roma. Esses homens, eles tinham essa certeza de que se Deus quiser, Ele pode. Mas independente do que Deus faça, nós permaneceremos fiéis a Ele. E aqueles pagãos babilônicos, eles não foram influenciados pelas orações daqueles homens, pela pregação daqueles homens, pela sabedoria daqueles homens, nem pela vida santa daqueles homens. O impacto na vida daqueles homens que estavam ali, ímpios e pagãos, foi, ao vê-los na hora mais difícil, permanecerem fiéis, firmes em suas convicções e no Deus ao qual eles serviam. É por este motivo que nós vemos que Deus os livrou da fornalha. Não foi da fornalha, foi na fornalha. Deus livrou Daniel, não foi da cova, mas foi lá na cova. Assim que acontece por vezes em nossas vidas. Tertuliano, com aquela célebre frase, onde ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, ele, no contexto, ele está dizendo que, olha, toda tarde nós vemos aqui cristãos sendo devorados por feras. Este era o programa dos romanos, nos domingos à tarde. Não era assistir futebol como nós assistimos. Era ir para o Coliseu, para a arena, e ver crentes sendo devorados por leões famintos. E mesmo diante daquela desgraça, mães com crianças no colo, pais, idosos, adolescentes, todo tipo de cristão lançado ali, mesmo diante da morte, aquelas pessoas assistindo, elas viam essas pessoas aí, esse povinho, esses cristãos. Cristão, por mais que seja no aumentativo para nós, né, na língua portuguesa, denota algo grande, mas foi um termo cunhado no sentido pejorativo, como pequeno Cristo, cristinho. Era um jeito de tirar sarro daqueles que serviam a Cristo, que seguiam a Jesus. Mas então essas pessoas, ao verem aqueles cristãos, mesmo diante da morte, permanecendo firmes e fiéis em sua fé, aí eles viram e disseram: eles têm algo diferente. E segundo a história, muitos se convertiam vendo cristãos morrendo. Por isso a frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Semana que vem, quarta-feira, se Deus quiser, eu vou falar sobre Paulo e Silas na cadeia. E é interessante que eles estão cantando onde? É na cadeia. Deus não os privou de ir para a cadeia, mas lá eles continuaram buscando ao Senhor. Estevão, ele foi apedrejado e ele viu Deus no apedrejamento. Se você tiver oportunidade, leia na sua casa hoje ou amanhã Hebreus capítulo 11, 12. A Bíblia vai dizer que aqueles homens de fé, homens dos quais o mundo não era digno, esses homens foram cerrados ao meio, decapitados, lançados às feras, mas ainda assim não negaram suas convicções. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, quando vejo a fé desses homens, eu acho a minha fé tão inútil, tão pequena. Gente, segura as crianças, por favor. Eu acho a minha fé tão pequena diante da fé desses homens aqui, diante desses exemplos que nós vemos aqui.
É difícil entender, mas Deus de fato Ele tem um propósito em todo e qualquer sofrimento. E só há uma maneira de suportarmos o sofrimento. É quando nós temos a nossa fé alicerçada na palavra do Senhor. É quando nós somos ouvintes e praticantes da palavra. E terceiro, e último para encerrar, o sofrimento presente não se compara à glória futura. Que seremos provados, testados, passaremos por sofrimentos e lutas. Vocês descobriram que isso acontecerá conosco. Pastor, mas isso acontece apenas com aqueles que desobedecem a Deus? Não. Às vezes você vai passar por essas dificuldades, é justamente por ser fiel, justamente por obedecer. Coisas que você, olha, se eu não fizer isso aqui, a minha vida vai melhor, mas se eu obedecer, o risco é grande de sofrer. E o sofrimento pode vir justamente por conta da obediência. Paulo, ele tinha uma palavra de Deus. Deus disse assim: Paulo, eu quero que você vá pregar em Roma. Era a vontade de Deus. Era a vontade de Paulo. O evangelho ia ganhar com isso. E no meio do caminho, Paulo passou por uma tempestade, a ponto de desesperar da própria vida. Passou por dificuldades. As coisas estavam ruins. E pioraram para Paulo. Já aconteceu isso com você? Eu pelo menos já vi um monte de testemunho. A pessoa está no mundo com a vida meio cambaleando, mais ou menos. Preciso ir para a igreja, porque a minha vida está mais ou menos. Aí vem para a igreja, piora? Tem aquele memezinho, estava ruim, parece que piorou. Às vezes a vida do crente é mais ou menos isso que acontece. Tinha uma irmã que ela, não sei se ela morava junto com um rapaz, alguma coisa assim. Ela falou, minha vida está muito difícil, vou para a igreja. Aí piorou as coisas. O que a gente faz? A gente continua. O exemplo disso, minha esposa começou a ir para a igreja diante de mim, eu virei o Satanás em casa. Já era um ímpio, né, com I maiúsculo. Virei o Satanás. Louco da vida. Por quê? Porque ela começou a ir para a igreja. Às vezes acontece. O diabo, por vezes, ele lança dúvida em nossa mente. Vai lançar dúvida sobre você. Do tipo, olha, aí você decide fazer o que é certo. Está passando por dificuldade? Você decidiu obedecer. E olha o sofrimento que está vindo. Será que compensa servir a Deus mesmo? Ou, quiçá, Deus existe? Como pode? Deus existir e você decidir obedecê-lo e as coisas ficarem piores para você. Você é mesmo crente? Será que você é filho de Deus de verdade? Percebeu que as maiores dúvidas que por vezes nós temos são em relação à filiação? Será? Sei não, hein? Com Jesus foi assim. As tentações que ele sofreu não foi a fome, mas foi, se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se és filho. E nós seremos também tentados em relação a isso. Não, mas você é crente de verdade? Eu não sei, eu lembro uma vez, eu estava indignado lá em casa. Sabe aquelas épocas das vacas magras? Que você tem para comer arroz, mistura bolinho de arroz, sobremesa arroz doce? Teve uma época que lá em casa estava assim, bem de almoço para comprar janta. Eu comecei a ficar bravo com Deus. Onde já se viu? Servo do Senhor, arroz e hambúrguer uma semana. Aí depois a gente começa a recobrar a consciência. Falei, não, misericórdia, vai passar, vou trabalhar mais, vou dar mais duro, vou economizar mais, vou administrar melhor, vai passar. É assim que funciona a nossa vida. Seremos testados, provações, tribulações vêm sobre todos. Paulo foi provado, passou por todo tipo de sofrimento. Se você acha que a sua vida é sofrida, meu querido, leia o currículo de Paulo. Eu acho que eu coloquei ele, põe ele, 2 Coríntios 11. Se acha que você está sofrendo muito, olha o que Paulo diz sobre ele. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi do judeu uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, patrícios são irmãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Isso é sofrimento. Quando Paulo diz aqui em jejum, não é aquele jejum que ele decidiu jejuar.
olha, vou me abdicar de comer. Ele não tinha o que comer. Por isso que ele diz, em jejum. E no final da vida, este apóstolo, depois de passar tudo isso, ele diz, todos me abandonaram. Não sobrou ninguém. O que ele tinha de bens? Uma capa, pergaminho e um livro. Só. E ele sai dali da cadeia para a morte, dizendo assim, a coroa da justiça já me está sendo preparada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. A todos. Sabe por que Paulo suportou as provas intermináveis e os sofrimentos? Porque quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas que com palavras ele não conseguiu descrever. Ou como diz a Escritura, inefáveis. Não consegui descrever. Paulo, ele teve um vislumbre do que vai ser a glória para os crentes. E diante deste vislumbre, todo o sofrimento que ele passou, e não foi pouco, talvez só perdeu para Jó, todo o sofrimento que ele passou, ele esqueceu. E se você ler a história dos homens de Deus da igreja, você vai ver que aqueles que talvez ali pouco antes da morte tiveram um vislumbre da glória, eles esquecem todo tipo de sofrimento. Agostinho, que escreveu coisas fantásticas, ele diz assim no final da sua vida, tudo que eu escrevi é palha, eu tive um vislumbre da glória. Esqueçam tudo que escrevi. E olha que ele escreveu coisas espetaculares. É por esse motivo que eu detesto a teologia da prosperidade, porque eles prometem tão pouco. Sim, a teologia da prosperidade promete pouco. Eles prometem apenas dinheiro, apenas bens materiais, apenas coisas terrenas, e essas coisas são tão ridículas comparadas ao que Deus verdadeiramente tem preparado para nós. Não são nada. Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Depois de todo o sofrimento, Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E à luz dessa glória, falta de dinheiro não é nada. Falta de filho não é nada. Falta de saúde não é nada, comparado com a glória que está nos esperando. Agora podemos entender porque Paulo suportou todo esse sofrimento e o martírio. Por isso que ele disse no final de sua vida, eu sei quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Mesmo sem ninguém e com todo o sofrimento, ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dizer como Paulo? Eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Deus é quem me sustenta. Jamais me abandona. Eu sei que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. A chuva e a enchente e os ventos, eles são certos. Por isso temos que nos preparar para que possamos chegar no final da vida e dizer como o apóstolo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A questão não é nem como o nosso corpo vai terminar. Alguns teólogos vão dizer que quando Paulo, ele fazia aquela afirmação, trago em meu corpo as marcas de Cristo. Alguns vão dizer que por conta das chibatadas que ele tomou, aquelas 40 anos de açoite, ele tinha um corpo todo deformado. Então quando alguém pedia as credenciais do seu apostolado, ele apenas tirava a camisa, mostrava, está aqui. Fui deformado por amor ao Evangelho. Não preciso provar nada para vocês. A questão não é se o nosso corpo terminará inteiro, mas sim se a nossa fé vai terminar inabalável. Se às vezes mesmo, definhando num leito de hospital, continuaremos dizendo, eu sei em quem tenho crido. E qual que é o verdadeiro alicerce da fé cristã? É este. É você não apenas ouvir, mas ouvir e obedecer. Você reparou que na parábola, não vai falar que o falso discípulo é aquele que ouve falsos ensinos? Não. Quem é o falso cristão? É aquele que ouve o verdadeiro ensino, mas não obedece, não coloca em prática. O que está em oposição entre verdadeiro e falso
Não é aquele que ouve Ellen White, aquele que ouve Testemunho de Jeová, aquele que ouve os picaretas da vida, não é. O que está em oposição é aquele que ouve o ensino verdadeiro e pratica, e o que ouve o ensino verdadeiro não obedece e não pratica. Calvino, ele vê nessa passagem a necessidade da obediência como prova, de fato, de uma fé verdadeira. Acho que eu coloquei ele. Põe para frente, por favor. Pode pôr. Volta ali, Caio. Calvino, sobre essa passagem, ele vai dizer assim: a verdadeira fé nunca é apenas uma questão de conhecimento, mas se expressa na obediência. Construir sobre a rocha significa confiar inteiramente na graça de Cristo e viver conforme sua vontade. Spurgeon, ele também advertindo contra a superficialidade do conhecimento, ele diz assim: muitos constroem belas casas de religião, mas sem fundamento sólido. No dia da tempestade, apenas os que verdadeiramente pertencem a Cristo permanecerão. E Martin Lloyd Jones, talvez o meu escritor preferido, diz assim: Jesus está nos dizendo que a vida cristã não é uma teoria, mas uma prática de vida. A casa sobre a areia representa aqueles que apenas professam a fé, mas não vivem por ela. Resumindo, de nada adianta conhecer a doutrina se você não obedece, se você não põe em prática. A ruína para esses vai ser terrena e eterna. É pior. Se você só ouve e não obedece, não pratica, o que a Escritura diz é que no dia da tempestade sua casa vai ruir. Todo o seu conhecimento teológico sem obediência e sem prática servem para nada. Não interessa seu seminário, seu mestrado, seu doutorado em teologia, seu doutor em divindade. Sabia que tem até esse título hoje em dia? Doutor em divindade. Ou seja, é o cara que sabe tudo de Deus. Se você não obedece, para nada serve. A palavra prudente, aqui nessa parábola, ela refere-se a alguém sábio, sensato. Prudente é alguém sábio. O primeiro capítulo de Provérbios vai dar para a gente a base da sabedoria. E qual é a base da sabedoria? Temor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E no versículo 26, quando fala sobre o insensato, é a mesma raiz da palavra louco, nécio, desajuizado. Aquele que ouve a palavra, não está falando do ímpio, aquele que ouve a palavra e não a obedece, e não a pratica, é louco, é sem juízo. A sua casa, no dia da tribulação, vai ruir. Portanto, que o nosso alicerce seja na palavra do Senhor, mas não apenas em ouvir, mas em obedecê-la. Em sermos praticantes, como diz Tiago, sedes ouvintes. Tiago apenas complementa: sedes ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Porque eu conheço vários aí, que são excelentes teólogos, mas não conseguem colocar em prática nada daquilo que sabem. Ou seja, ouvem o que é certo, sabem o que é certo, mas estão construindo suas casas sobre a areia. Agora, se nós formos ouvintes, obedientes e praticantes da palavra, no dia da provação, no dia da tempestade, a nossa casa não vai ruir. Amém, meus irmãos?